O Natal é um dos eventos mais importantes do mundo. A sua influência na vida de todos nós é inegável. A tradição da celebração do Natal é marcante e promove um sentimento de unidade, de compaixão e de esperança. Mas qual é a história do Natal? Qual é o seu significado verdadeiro, o seu sentido? Quais são as principais curiosidades sobre este evento? Sem dúvida alguma, o maior significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Celebrado no dia 25 de dezembro e em 7 de janeiro pelos ortodoxos. O relato de seu nascimento está nos evangelhos, especialmente em Mateus e em Lucas. No relato dos evangelhos, Jesus nasce em Belém, após uma exigência do Império Romano para um certo censo da população judaica, para a cobrança de impostos. Todos os judeus deveriam ser contabilizados, portanto, José e Maria eles viajaram cerca de 150 quilômetros de Nazaré até Belém. Chegando lá, não havia lugar na hospedaria e, segundo a tradição, Jesus teria nascido em uma espécie de caverna rochosa, usada como estábulo. Entretanto, é importante dizer que não é certo que este era o lugar, uma vez que os trechos bíblicos mencionam apenas que não havia lugar na hospedaria. Há também os relatos variados da presença dos reis magos ou dos pastores, que seguem uma estrela que indica o caminho do nascimento do Messias. Há uma pequena variação na história de Mateus e na de Lucas. Para Mateus, ele afirma que os magos foram guiados pela estrela, enquanto Lucas ele cita que, na verdade, os pastores teriam sido guiados por um anjo. Do ponto de vista da história do cristianismo, o primeiro Natal cristão ele é estabelecido aí por volta do século IV, pelo Papa Júlio I. Ele decretou que o dia 25 de dezembro seria o dia de Natal. No século VI, o 25 de dezembro já era feriado, e os 12 dias entre o 25 de dezembro e o 6 de janeiro, dia da chegada dos magos até Jesus, eram considerados dias festivos e também feriados. É evidente que, como nós sabemos, o Natal cristão ele é marcado pelo nascimento do Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Apesar de não haver uma clareza no dia exato do seu nascimento, a tradição da igreja estabelece esses dias tendo em vista algumas referências, como, por exemplo, o período de Herodes como imperador, o período do exercício de Zacarias, o pai de João Batista, no templo, a possibilidade dos pastores visitarem Jesus, tendo em vista o período propício para deixarem as ovelhas pastando, e outros estudos que sugerem que o nascimento de Jesus ele aconteceu nessa data aí, entre 25 de dezembro e 6 de janeiro. Entretanto, esse período de festas, entre meados de dezembro e início de janeiro, ele é presente em diversas culturas europeias e também em algumas culturas orientais. Como, por exemplo, nós podemos citar o feriado judaica de Hanukkah, que era uma espécie de festa das luzes. Também os festivais celtas, os festivais gregos, o folclore europeu. De maneira geral, estas celebrações elas valorizavam a luz, valorizavam o sol, que traria paz, amor, prosperidade e outras virtudes para a vida das tribos, ou seja, dos povos. Isso porque no hemisfério norte as festas eram realizadas perto do solstício de inverno, ou seja, depois desse período a luz do sol aumentava, os dias seriam mais longos e mais quentes. E a gente sabe que um calor anima mais, na verdade. Já na Europa medieval, o Natal também era celebrado com grandes festas, com muita comida, bebida, e durava até o dia 6 de janeiro, que seria o dia da Epifania, ou seja, a aparição do Senhor. Agora, o Natal, como um evento cristão, ele passa a ganhar muita força na era vitoriana, isto é, na Inglaterra da Rainha Vitória, que é entre 1830 até 1901 aproximadamente.
Isso trouxe um grande impacto para o Natal como nós conhecemos. E uma obra chamada Um Conto de Natal, de Charles Dickens, que foi publicada em 1843, trouxe todo o imaginário que inspirou as ideias que nós temos do Natal atualmente, ou seja, uma reunião familiar, ceia, presentes, o envio de cartões de Natal. Com a influência do Natal vitoriano, vamos chamar assim, os americanos eles incrementam novas tradições, como por exemplo, a partir de 1950, os corais de Natal e também os cartões postais, como dito, em maior quantidade. Já a árvore de Natal, ela também surgiu provavelmente neste período, pelo menos a prática. A origem da árvore de Natal ela é atribuída ao dia da celebração de Adão e Eva, que seria o dia 24 de dezembro em um calendário anterior, a tradição de montar um teatro para eles, para a vida deles. Também atribui-se ao reformador Martinho Lutero, que ele teria montado uma árvore para ele, uma vez que seria uma prática comum no mundo germânico essa tradição, principalmente pela proximidade com a mentalidade escandinava. Porém, sabe-se que já era uma prática comum a montagem de árvores decoradas neste Natal, neste período, neste momento da história. Para todos os efeitos, essa tradição de montagem da árvore ela foi consolidada na Inglaterra vitoriana. Em 1834, o príncipe Albert, que era marido da rainha Vitória, teria ganhado uma árvore da rainha da Noruega e exposto a árvore em um ponto importante, em uma praça importante em Londres. Temos também aí a prática, a celebração do Advento, que promove a expectativa do nascimento de Jesus na igreja cristã, 4 domingos antes do Natal. E já o Papai Noel, que nem deveria, mas ganhou um espaço aqui, ele é implantado apenas no século XIX, especialmente nos cartões de Natal. Diversas teorias surgiram para explicar o Bom Velhinho, desde tradições pagãs da mitologia escandinava, com a rena e o trenó, por exemplo, passando pelas festas que desejavam que ele tivesse fartura de alimentos e bebida, entrega de alimentos e bebidas para ele, até chegar em São Nicolau. Hoje parece ser a mais aceita, a tradição mais aceita sobre sua origem. São Nicolau foi um bispo na Turquia no século IV. Ele presenteava crianças em seu aniversário no dia 6 de dezembro. Agora, a primeira aparição do Papai Noel, como nós conhecemos, é de 1862, na revista Harper's Weekly, onde ele aparece oferecendo presentes durante a Guerra Civil Americana. E já o Papai Noel da Coca-Cola, com as cores e o formato que nós vemos atualmente, é de 1931, do desenhista Adam Sudblom, para uma campanha publicitária. Sem dúvida, o Natal tem uma grande herança histórica, sendo majoritariamente cristã. E é ensinado que o Filho de Deus encarnou e deu-se a possibilidade de salvação e de promoção do amor, da paz, da justiça e da esperança. Um verdadeiro caminho das trevas para a luz. O Natal pode ser bem mais do que consumo, bebida, comida, pequenas discórdias familiares, podendo gerar uma plena convicção de que nós podemos ser mais do que nós fomos, ou seja, termos mais certeza de que somos preciosos e que nós somos amados. Um Feliz Natal para você e para a sua família.